Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo ao coração de cada um, onde você estiver. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja não somente com você, mas no ambiente ao qual você está, que você possa transmitir essa paz a todas as pessoas. No vídeo de hoje, se eu não me engano, na semana passada ou na semana retrasada, eu fiz um devocional, uma partilha extra, na verdade, em que a gente falava sobre o livro Revelações de Santa Catarina, sobre as revelações de Santa Catarina de Sena, uma santa conhecida. Mas o Senhor continuou inquietando o meu coração ainda nessa mesma emoção, nesse mesmo sentimento. Eu dizia, Senhor, e aí Ele me deu uma visualização que eu gostaria de partilhar com vocês e alguns sentimentos na continuidade, não sei se assim podemos dizer, sobre esse vídeo. E aí quando o Senhor me incomodava, me inquietava, eu falei, não, eu preciso passar na íntegra da forma como está o livro. Se alguém tiver interesse, esse aqui é o livro, Revelações, Santa Catarina de Sena. E ele traz exatamente quando a gente falava no vídeo passado, na partilha que a gente fez, sobre a questão do sofrimento, que a gente acha que o sofrimento que nos purifica, mas na verdade não é o sofrer por sofrer, mas é em tudo passar com amor ao Senhor. E aí eu vou trazer na íntegra, da forma como está no livro, e depois vou estar colocando para vocês os sentimentos que o Senhor continuou me dando ainda a respeito desse trecho sobre o sofrimento e também a visualização que Ele me deu. Nesta vida, todos os sofrimentos que o homem suporta ou pode suportar são incapazes de redimir a menor culpa. Dada a minha bondade infinita, qualquer ofensa cometida contra mim requer uma expiação infinita. Desejo que compreendas o seguinte: não são as punições os males da vida, mas corretivos ao filho que ofende. Destarte, a expiação ocorre por meio do amor, do arrependimento e do desprezo do pecado. Em lugar da culpa e do reato, tal arrependimento é aceito não em virtude dos sofrimentos provados, mas graças à infinitude do amor. Como percebes, as mortificações são coisas finitas e por isso devem ser praticadas. São meios e não fins. Filha, fiz-te ver-te neste mundo. A culpa não é reparada por meio do simples sofrimento, mas sim pelos sofrimentos aceitos com amor, com desejo, com interna contrição. E aqui, meus irmãos, vou fazer uma partilha paralela. Hoje, nós na liturgia, acabei de chegar da Santa Missa, já celebramos a liturgia de amanhã, após as 18 horas, então liturgia do Domingo de Ramos. E eu pensei, nossa, estou entrando na Semana Maior e esse ano eu fiz o propósito, A Santa Igreja, ela pede que a gente se confesse ao menos uma vez ao ano, mas ela traz dois tempos muito propícios, muito fortes, que a liturgia nos convida, que é o tempo quaresmal e o tempo do advento. Então aí já seria, pelo menos ela diz mas já seriam pelo menos dois convites muito fortes, e eu fiz o propósito desse ano de me confessar pelo menos uma vez ao mês. Então no mínimo serão 12 confissões ao ano, mas teve mês que eu já confessei 3 vezes, graças a Deus. E que maravilha é, que bênção é poder saber que o Senhor, Ele tem uma infinita misericórdia por cada um de nós. E aí eu dizia para mim mesma, eu falei, nossa, hoje eu acordei e eu falei, nossa, hoje eu vou participar da Santa Missa, mas eu não tenho condições de me aproximar do banquete da Eucaristia. Eu precisava me confessar. E aí eu lembrei, o Padre Antônio, Deus abençoe sua vida, viu, Padre Antônio? Que o Senhor continue chamando os fiéis, convidando nesse propósito de colocar diferentes horários de confissão, porque o povo, as ovelhas estão feridas, estão com um véu tampando o estado de graça, então a gente precisa ser chamado, a ser convidado, insistir que a gente possa se aproximar cada vez mais, fazer o sacramento da confissão, também chamado reconciliação. E aí eu me lembrei, eu falei, nossa, na Semana Santa teve uma programação que ele colocou extensa, E graças a Deus o povo ouviu, o povo compareceu mesmo para poder fazer a sua confissão. Eu geralmente me confesso próximo ao trabalho, mas essa semana não consegui. E aí eu me lembrei hoje de manhã, eu falei, não vou poder confessar, mas eu me lembrei, eu falei, acho que hoje tem confissão. Corri lá na agenda, dei uma olhada, era até o meio-dia e eu consegui me confessar. Glória a Deus, graças a Deus. E bendito seja Deus pelo seu sim, Padre Antônio. Que Deus abençoe. E você, que é ovelhinha do Padre Antônio, não deixe de rezar uma Ave Maria por ele. Não é sobre as falhas do homem, da humanidade dele, mas é sobre o sim do sacerdócio, que é instituído, que
que é persona Christi ali, e é o próprio Cristo que nos absolve por meio da pessoa do Padre Antônio. Então, Deus abençoe sua vida. Enfim, fiz minha confissão, glória a Deus, estou feliz da vida, participei da Santa Missa, recebi Jesus Eucarístico e bendito seja Deus. Mas voltando sobre a emoção que o Senhor tem inquietado ainda o meu coração, sobre isso que a gente acabou de ler, e aí essa inquietação ficou no meu coração durante a semana, e aí o Senhor me deu uma visualização de como se eu estivesse olhando pela janela e tinha uma árvore. Eu não estava olhando pela janela, foi uma visualização de uma árvore que ela sacudia, e aí tinha um quintal, e aí, à medida que o vento balançava, uma árvore frondosa, com muitos galhos, muitas folhas, só que à medida que o vento balançava, ela sujava aquele quintal, e aí ficava ali. E aí, ele me trazia exatamente sobre isso, quando o livro nos traz que não é o sofrimento em si, ele é o meio e não o fim. Olhando para aquela árvore, o Senhor me dava o seguinte discernimento. Alguns vão olhar e dizer: nossa, o quintal está sujo de novo, acabei de varrer. Essa é a parte do sofrimento. Aceitá-los com amor, a pessoa vai dizer: o quintal está sujo de novo, mas a árvore me dá frutos. Mas a árvore traz a sombra para esse calor enorme que a gente está vivenciando. E é por isso que eu vou dar glória a Deus. E é por isso que eu vou manter a árvore, apesar de tudo, do constrangimento, do sacrifício que ela me faz ter de limpá-la, mas é por isso que eu vou mantê-la. Eu não vou manter os meus olhos fixos em ter que varrer, esse é o sofrimento, mas eu vou manter na gratuidade com que o Senhor nos ama diariamente. E eu passarei por tudo isso, e eu aceitarei tudo isso com amor e por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu me lembrava também sobre o Evangelho que nós temos da liturgia de sábado, né? No caso aí antes das 18 horas, que é a liturgia exatamente que nos traz que depois que os sumos sacerdotes decidiram matar Jesus então ele não podia mais ficar em público. E aí a palavra nos traz que ele precisava ficar, e as pessoas perguntavam: será que ele vai vir para a festa da Páscoa? Será que ele vai aparecer? Deus se deixa encontrar, meu irmão. Hoje, eu e você somos chamados a uma experiência profunda, mas não se esqueça que Deus se deixa encontrar, porque em busca seguir e viver a sua palavra e viver os seus mandamentos. E aí você pode dizer: mas por que ele não se deixa encontrar por todos? Porque nem todos procuram. Onde você tem buscado o Senhor? Você o deseja? Onde você tem buscado? Onde você tem procurado? Você o ama? Então, como você e eu temos passado por esse tempo de sofrimento, por esse tempo de tanta provação? Aqui o livro nos traz exatamente que o sofrimento ele não é uma punição, mas uma correção ao Filho amado. A palavra nos diz que o Senhor nos trata como um pai trata seus filhos. E por mais que a gente ame, ou exatamente por amar os nossos filhos, a gente precisa muitas vezes de aplicar um castigo para correção, quando a conversa ela não flui da forma que deveria, quando ele não traz dali os frutos. Então às vezes é preciso um castigo de tirar algo que se goste, para que ele compreenda que há consequências para tudo, mas que nós possamos bem viver na presença do Senhor. Está com muita provação? Lembre-se que árvores que não dão frutos não levam pedradas. E o Senhor, ele tem grandes missões para nós. Ele tem uma missão, ele tem um chamado para cada um de nós. A leitura de hoje, no caso do Evangelho de amanhã, da liturgia de amanhã, ela nos diz que o Senhor nos deu uma língua de discípulo. Ele nos chamou, ele te chama pelo nome. Ele tem um chamado para a sua vida. E o inimigo de Deus faz de tudo para que você não viva esse chamado. Porque quando eu e você paramos para orar, o céu se abre, o Senhor escuta e muitas almas são tocadas e alcançadas. Desculpe. Estamos entrando na Semana Maior e faço aqui novamente o convite. A partir de amanhã, que você possa às 15 horas rezar o texto da misericórdia, pedindo pela nossa conversão, a começar em mim, Diana, e pela conversão do mundo inteiro. Se você não puder às 3 horas, um desafio. Acorde às 3 horas da madrugada e reze, pedindo pela nossa conversão e pela conversão do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, que Deus te abençoe, uma abençoada Semana Maior, Semana Santa, para todos nós, na presença do Senhor.
e que seja sempre por Ele.